Olá, minha gente, a paz do Senhor Jesus. Deus continua abençoando vocês, a paz do Senhor. Você venha ter um ótimo início de tarde nessa quinta-feira. E como é de costume, é um hábito de toda quinta-feira, de preferência, porque tem dias que não tem como. Mas nós estamos a partir de agora online com você para trazer uma palavra para o elevo espiritual da nossa alma, do nosso espírito. Deus sempre tem nos dado uma palavra abençoada. Você que está em casa nesses dias complicados que estamos passando, mas nós estamos por obediência. Tanto é que a palavra de Deus ela relata que o primeiro pecado que entrou no mundo foi pelo pecado da desobediência, né? Então vamos continuar na obediência e principalmente na fé, né? Esperando sempre em Deus. Queridos, começa a marcar alguém, chama alguém, avisa alguém. Após que essa live vai ficar, compartilhe, porque a palavra de hoje é para a família, a palavra de hoje é para cada um de nós, a palavra de hoje é para mim, a palavra de hoje é para você, e é muito pertinente aos nossos dias que nós estamos vivendo. Nós vamos falar um pouco da instituição da Páscoa. Hoje, quinta-feira santa, né? Considerada quinta-feira santa, início da Semana Santa. Então é mais propício que o Senhor nos dê uma palavra hoje que está em Êxodo, livro de Êxodo, no capítulo número 12. Nós vamos ler, e desde já estamos ao vivo pela nossa página do Facebook, Semeadores da Palavra de Fogo. E eu quero convidar você também, vai lá no nosso canal, inscreva-se lá. Todos nós tem quase 30 vídeos ali na íntegra, né? Todos bem feitos, com capinha, tudo arrumadinho para você. São palavras edificantes, palavras que até aqui o Senhor tem nos dado. Inscreva-se lá, acione o sininho para você estar sempre informado, tá? Para que nós possamos continuar. Amém? Êxodo, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 3. Vamos ler? Falai com toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará um cordeiro, segundo as famílias dos pais, um cordeiro por família. Mas se a família for pequena, não sendo suficiente para comer o cordeiro, então tomará um só com seu vizinho, perto da sua casa, e segundo o número das pessoas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até no dia 14 desse mês. E toda a congregação do povo de Israel o imolará ao entardecer, e tirarão do sangue, e o porão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Êxodo 12, versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem levedura, com ervas amargas a comerão. Nada comereis dele cru, nem cozido com água, a não ser assado ao fogo, a sua cabeça com os seus pés e a sua frissura. Nada deixarão dele até amanhã. E o que tem ficado até amanhã tem que queimá-lo
no fogo. Assim, pois, o comereis, cingindo os vossos lombos, os vossos sapatos nos vossos pés, e o vosso cajado em vossa mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo de número 21. E Moisés então convocou todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa, e tomai um molho de ensopo, molhai no sangue e lhe molhai no sangue que está em uma vasilha, e passai-o na verga da porta, e ambas as obreiras do sangue que estiver na vasilha, e nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Aleluias. Queridos, a palavra de hoje, quando Deus me deu essa palavra, ardeu na minha alma, no meu coração, no meu espírito, porque assim, as coisas que vêm acontecendo, tudo tem acontecido por um propósito, porque nada acontece por acaso. As pessoas falam: isso é uma coincidência, isso é porque tinha que acontecer, isso é porque o pessoal é isso. Irmão, há um propósito em todas as coisas que o Senhor faz. Não adianta a gente querer com a força dos nossos braços, com a sabedoria humana, nós nunca vamos entender a mente de Deus. Então, as coisas que vêm até nós, tudo para a glória de Deus. Estou sendo até redundante demais, né? Mas, tomara que você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, porque a palavra é tremenda. A palavra do Senhor nos fala que por 430 anos, os hebreus eles ficaram cativos, ali debaixo das fortes mãos de uma geração de Faraó no Egito. Havia um propósito de Deus, e o povo, por todo esse tempo, eles clamavam com o libertador. E o Senhor então, ele ouve a voz do povo. Ele então separa Moisés, que nascera ali mesmo. Você já conhece a história. Eu vou dar um breve resumo para mim entrar nas aplicações que são pertinentes para nós. E então, quando Moisés, ele com 40 anos, ele vai para o deserto de Midian. Ali ele permanece mais 40 anos. Ele tem que aprender as coisas que o Senhor queria ensiná-los. E depois daquela visão da sarça ardente que não se consumia, ele então volta, porque o Senhor o escolhera, e coloca com ele o seu irmão Arão. E ali eles começam agora uma grande jornada. Moisés, como todos nós sabemos, um homem valoroso, um homem de Deus, um homem obediente, um homem pesado de língua, mas ele tinha Arão, que era o seu irmão, que tinha facilidade muito grande de se comunicar. Então ele era o porta-voz, digamos assim, mas o cajado estava na mão de Moisés. E Deus então, ele leva ambos até a presença de Faraó. Ali então ele começa a falar o que o Senhor ordenara ele falar. Começava a mostrar. E o Senhor então manda 10 pragas ao Egito, para que essas 10 pragas mexessem no coração, amolecessem o coração de Faraó. Que Faraó tinha um coração duro. O coração de Faraó era endurecido justamente por sua própria índole. Era eu, quem manda aqui sou eu. Ele se considerava até um Deus, né? Ele era o Deus ali da terra de todo o Egito.
E Deus não quer nem saber de quem que é, ele manda Moisés, Arão, e eles começam a falar. As 10 pragas começam a acontecer. Quando nós olhamos aqui em Êxodo, no capítulo número 12, esse contexto vai nos falar da última praga, a praga da morte dos primogênitos ali do Egito. Porque mesmo depois de 9 pragas, de 9 coisas terríveis que aconteceu, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, porque o nosso tempo aqui é muito corrido, senão o vídeo fica longo. Mas vocês que têm nos acompanhado e conhecem a palavra, vocês conhecem a história. Eu vou dar um resumo para nós entrarmos aqui nas aplicações. Então o Senhor, ele fala aqui, o que nós lemos aqui, nós vamos ler esse contexto, está inserido dentro da última praga, que o Senhor então mandou ao Egito, para amolecer o coração de Faraó. E o Senhor então fala agora para Moisés, fala: Moisés, eu vou te dar umas ordens aqui, e eu quero que você vai agora até o meu povo, os hebreus. Eu quero que você fale para eles. Eu tenho umas ordenanças aqui que eu vou fazer agora nessa noite. Já são 430 anos de escravidão, 430 anos de sofrimento. Já chegou a hora de eu tirar o meu povo da terra do Egito. Já chegou a hora de eu cumprir as promessas que eu tenho falado para os seus antepassados. Chegou o momento de eu agir. E quando nós lemos aqui, eu não li tudo, porque o texto aqui ele é bem grande, que está em Êxodo 12. Esse Êxodo 12 aqui, ele vai do 1, se você ver a história toda, ele vai do 1 até o versículo de número 51. Então, quer dizer, é um longo trecho. Mas eu li alguns versículos, a partir do versículo de número 3 até o número 12, depois eu li o 21, 22 e 23. Depois você pode ler com tranquilidade. O Senhor então dá umas ordens para Moisés. Moisés, eu quero que você fale para o povo que entre nas suas casas, vai separar um cordeiro até de 1 ano, que não tenha defeito, não tenha mancha, tem que ser perfeito. Cada família vai guardar esse cordeiro por 14 dias. E depois de 14 dias, à tarde, em um só dia, em uma só hora, eu quero que todos matam o cordeiro. E desse cordeiro, então, vocês vão separar o sangue e vocês vão assá-lo. Vocês não vão cozinhá-lo, vocês não vão fritá-lo, vocês vão assá-lo. E vocês, então, vão comer naquele dia que vocês matarem. Se a família for pequena, pode dividir. Se a família for grande, pode ficar, tenha o suficiente para todos. Porque tem família pequena, tem família grande, tem só um casal, né? E o Senhor então detalhou. E Moisés então fala para o povo. O povo então separa o cordeiro. E naquela noite, todos aguardam. Naquela tarde, todos matam ao mesmo tempo. E todos comem naquela noite. E eles falaram: olha, não deixa nada para sobrar para outro dia. O que sobrar, vocês põem fogo. Não é para comer no outro dia não, tem que ser na noite. E o que sobrar, o sangue, vocês vão passar na porta das casas de vocês, nos umbrais, dos portais, porque eu vou enviar o anjo. E o anjo, ele vai passar meia-noite. E ele tem que ver o sinal. A casa que tiver o sinal do sangue, ele então passará. Mas aquela que não tiver, ele vai entrar, e todo primogênito, tanto menino, menina, até os animais, o anjo da morte vai ceifá-los. E então eu quero que você passe isso, porque naquele tempo não se orava
diretamente com Deus. Tinha que ter um líder. Esse líder era Moisés. Era apenas Moisés que falava com Deus. Deus falava apenas com Moisés, e Moisés então transmitia para a congregação, né, para os hebreus. E então assim foi feito. O que eu quero aprender com vocês nesse dia, quinta-feira santa, está iniciando hoje, se comemora em todo o mundo a Páscoa, e que foi instituída por Deus, e nós vamos aprender um pouco mais. Veja aqui que quando ele fala aqui, olha, no capítulo 12, 3 a seguir, diz assim, olha: farai com toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará o cordeiro segundo a família dos pais, um cordeiro por família. Mas se a família for pequena, não sendo suficiente para comer o cordeiro, então tomará um só, com seu vizinho perto da sua casa, e segundo o número das pessoas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o dia 14 deste mês. Queridos, vejam, a primeira aplicação está justamente aqui. Pega isso aqui para você, presta atenção, marca alguém, chama alguém, marca isso aqui para você. Depois você compartilha essa live, deixa Deus trabalhar na sua vida. Seja um instrumento, seja bênção na vida de alguém, porque você vai ser abençoado também a partir de agora com essa palavra. Quando o Senhor fala para eles e dá essas ordens aqui, Deus, ele não estava falando simplesmente de uma refeição, ele não estava simplesmente falando de uma celebração em vão, ele não estava falando certamente de algo que poderia revolucionar, apesar que até hoje essa festa da Páscoa é comemorada em todo o mundo, principalmente pelos judeus, que antes eram os hebreus. Depois que foi constituída a nação, passou a ser os judeus e os israelitas, que é a nação eleita e escolhida por Deus. Então veja que quando Deus ele fala isso aqui, queridos, ele está falando de uma forma que fala assim: olha, eu quero que vocês façam isso, isso e isso. Primeira coisa, decência e ordem. Para nós estar na presença de Deus, tem que ser na presença com decência e ordem. Porque tem pessoas que querem fazer da maneira que querem, tem pessoas que passam por cima de líderes, tem pessoas que não obedecem os seus governantes, tem pessoas que têm filhos que passou a desobedecer aos pais, e a gente tem visto declínio espiritual por causa disso, porque sobre nós há uma liderança, sobre nós há uma ordenança, tanto material como espiritual. E nós como membros, nós como povo, nós temos que ser o quê? Submissos. Nós temos que ser o quê? Obediente. Se a gente quer ver algo acontecer diferenciado na nossa vida, nós temos que nos adequar. Então veja que o Senhor, quando ele fala dessa maneira, não estava apenas falando: ó, gente, entra para dentro de casa e vai comer isso e pronto. Não. A principal que me chama a atenção é algo assim: olha, o Senhor estava instituindo aqui o quê? O culto a Ele. Ele estava desejoso ser cultuado. É claro que eles nunca esqueceram de Deus, eles cultuavam, eles lembravam de Deus, igual muitas pessoas. Escuta, você conhece Jesus, você quer Jesus, você quer fazer um compromisso com Jesus, e muitas vezes eles até confundem que é com placa de igreja, com ministério, né? Apesar que tudo está levando a isso, né? Mas aqui o Senhor estava pedindo a eles agora o seguinte: eu quero um culto, eu quero que vocês se reúnem na casa de vocês, coma o cordeiro, porém em família. Eu quero que vocês fiquem em família. Eu quero que vocês
que vocês fazem um culto para mim, para celebrar algo que eu vou fazer através de vocês. Mas eu quero, é como se Deus estava falando, eu quero um comprometimento. Eu quero com vocês algo que é para mim. Porque a palavra de Deus fala que da maneira que nós nos achegamos a Deus, Deus também achega-se a nós. Deus, ele estava falando para o povo: olha, eu quero que vocês entrem, fechem a porta, depois de 14 dias vocês vão matar o cordeiro, à mesma hora, ao mesmo dia, no mesmo momento. Eu quero que vocês façam isso, mas eu quero que vocês façam isso, não é tudo junto, eu quero que vocês façam isso em família, porque a família, querido, foi a primeira e primeira instituição criada por Deus. A família estava sendo muito desmoralizada aí por alguns canais de TV, por alguns meios de comunicação. A família estava sendo banalizada, a família estava sendo ridicularizada, e tinha muitas pessoas, principalmente nós cristãos, que estavam embarcando nessa onda, estavam embarcando nesse barco furado. As pessoas não tinham mais tempo, casal para casal, pai com filho, filho com pai, né? As pessoas chegavam, um comia diante da televisão, outro comia lá na área, outro comia lá no quarto, outro comia tal hora, outro chegava às 11, outro chegava meio-dia, outros tinham que correr para o colégio. Irmãos, a união, cadê a unidade da família? A família ela é constituída para que nós possamos começar a igreja. A igreja começa onde? Não é quando você levanta a mão, não. A igreja começa aí na sua casa. Mas parece que estava todo banalizado. Parece que a família tinha perdido o seu sentido de ser família. Porque os meios de comunicação estão ensinando a família a ser uma família consumista, uma família individual. O filho, o homem, pode ser menina, a menina pode ser menino. Irmão, estão conturbando a instituição que é criada por Deus. E Deus, Ele cria uma situação. E Deus, quando viu isso aqui, falou: gente, vocês estão aí já há 430 anos. Eu sei que vocês têm orado, vocês têm estado na minha presença, mas, gente, eu quero um culto a mim, e eu quero que esse culto comece dentro da casa de vocês, porque tem que ser só você e a sua família. Glória a Deus. Irmãos, começa um culto da sua casa. Tem tantas pessoas que falam: que dia que vai reabrir a igreja? Eu sempre coloco nas minhas redes sociais. Tem tanta coisa que a gente vê, né? Porque o povo, eles foram treinados para ir para a igreja. Eles não foram preparados para ser a igreja. Porque a igreja começa dentro da minha casa. A igreja é a sua casa. A igreja não é aquele templo bonito, tortuoso, que tem uns que até exageram e deixa a verdadeira igreja, que somos nós, eu e você, fica aí jogado, fica aí esquecidos. Mas Deus está falando: eu quero que vocês peguem o cordeiro, mas que vocês vão comer o cordeiro. Aleluia. Você está pegando isso aqui? Eu quero que vocês consumam o cordeiro. Eu quero que vocês coloquem o cordeiro para dentro de vocês. Eu quero que vocês participem do cordeiro, mas dentro da casa de vocês, em família. Cada um vai ficar na sua casa e vai ser com família, porque ali eu quero fazer a obra. Aleluia. Ali eu quero trabalhar. A primeira aplicação é essa. O Senhor estava falando de família. Participa do cordeiro, mas em família. Participa do cordeiro, começa na sua casa, fecha as portas, porque lá é só você e a sua família e o cordeiro. Aleluia. Segunda aplicação está aqui no versículo 5 e 6. Aleluia. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas.
O guardareis até o dia 14. E toda a congregação do povo de Israel o imolará ao entardecer. Ou seja, naquele dia todos iriam matar o cordeiro na mesma hora, no mesmo dia, à tarde. Depois cada um iria entrar para dentro e iria fazer o seu cordeiro conforme as ordens de Deus. Então a primeira lição que fica para nós: eu tenho que participar do cordeiro, não é só em igreja, não, edificação material, não. Eu tenho que participar do cordeiro dentro de casa com a minha família. Segunda lição: sacrificar o cordeiro, veja, todos ao mesmo tempo, todos ao mesmo dia, todos à tarde. Deus está falando assim, queridos, eu quero que vocês entrem em unidade, eu quero união, eu quero que vocês agora entrem em um só propósito, em um só pensamento. Eu quero que vocês agora entrem na casa de vocês, só com a família de vocês, participam do cordeiro, mas tem que ser em unidade, tem que ser em união, tem que ser numa mesma visão, tem que ser numa mesma ótica. Porque, irmãos, se o Senhor fala isso aqui de união, aleluias, é porque está muito separado. Você já viu isso? Tem pessoas brigando por causa de placa de igreja, por causa de apóstolo, de bispo, de vice-rei, de vice-deus, sei lá o que já está inventando por aí. Sendo que todos nós somos servos. Nós somos servos do Deus vivo. Está sendo aí pregado uma divisão. Vocês já pensaram nisso? A minha igreja é a igreja que vai para o céu. Não, a minha igreja é a maior igreja do país. Não, o meu ministério está em tantos países. O meu ministério, irmão, pelo amor de Deus. E tem gente embarcando, igual eu falei, tem gente que embarca nessas barcas furadas. Tem gente que fica falando, fica idolatrando placa, idolatrando igreja, idolatrando homem. Irmão, pelo amor de Deus, sirva a Deus, começa na sua casa, mas tenha união, porque tem uns aí que acham que são dono do rebanho. Eu te proíbo porque você não pode ir lá visitar. Ou então rasga o Salmo 133 então da sua Bíblia aí, ou bispo, ou apóstolo, ou seja o que for, você que acha que é dono do rebanho, você não é dono de nada, rapaz. Você necessita de cordeiro, mas dentro da sua casa, louvado seja Deus, na união. Nós temos que lutar contra as hostes vil, tentador, contra as obras malignas do mal. Tem pessoas guerreando entre si mesmo, pessoas guerreando umas com as outras. Tem pastores, irmão, tem pastores que acham que são todo poderosos. Eles abrem, fecham a igreja do jeito que querem. Não tem união, não tem unidade. Cada um vai para um lado, cada um pensa diferente. E Deus falando: olha, primeiro eu quero que vocês entrem, fica dentro da casa de vocês, mas como o cordeiro, participa do cordeiro em família. Segundo, eu quero que vocês estejam unidos. Eu quero que vocês matem, preparem, mas tudo no mesmo tempo, na mesma hora. Por isso que a gente vê as dificuldades, o declínio ministerial de muitos aí. Tem pessoas que olham para o seu próprio umbigo ou para o seu próprio nariz e esquecem do irmão que está lá, coitado, orando, jejuando. 3, versículo 11. Isso aqui é forte. Assim, pois, comereis cingidos os vossos lombos, calçados os vossos pés com os vossos sapatos ou sandália, e o vosso cajado na vossa mão. Meu Deus. Isso aqui, irmão, se você não for sensível, se você não prestar atenção, se você não for espiritual, irmão, você perde essas preciosidades que a Bíblia nos relata. Essas coisas aqui é para nós, irmão. A gente tem que comer isso aqui. Veja que agora o Senhor está falando: olha,
Eu quero que vocês agora, entrem na casa de vocês, começa no lar de vocês, com a família de vocês. Depois eu quero união, depois eu quero unidade, eu quero uma só visão, um só foco. Ou seja, prega a palavra, vamos para o céu, deixa as picuinhas de lado, deixa o homem para lá. Tem gente que quer se exaltar, mas depois Deus vai humilhar ele. Agora eu quero que vocês façam o seguinte: depois de vocês comerem, eu quero que vocês cinjam os vossos lombos, aleluia. Eu quero que vocês calcem os vossos pés com a sandália ou com os sapatos, e depois eu quero que você pegue o teu cajado na tua mão, aleluia. Forte, forte isso aqui, aleluia. E o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Meu Deus, que maravilha. Você sabe o que quer dizer lombos cingidos? Querido, prepara o seu lombo tem que estar cingido. Tanto de levar pedrada, tanto de ser escorraçado, de ser esquecido. O quanto que você tem trabalhado. Quanto tempo que você serve a Deus? 10, 15, 20, 30 anos. Eu imagino como é que está o teu lombo. Deve estar igual o meu. Eu tenho 27 anos e estou aprendendo agora a me aproximar de Deus. Só que eu tenho uma história. Os lombos cingidos aqui, ó, de levar tapinha nas costas. Mas esses lombos aqui também, eu já tomei chuva no monte. Já carreguei muitas pessoas aqui. Os seus sapatos, os seus pés têm que estar preparados, porque você tem caminhado. Então vocês têm que participar do cordeiro, mas com os teus lombos cingidos, os teus pés preparados e o cajado na tua mão. Prepara, porque vocês vão comer, mas vocês têm que estar preparados, porque depois da refeição, depois do cordeiro, nós vamos fazer uma viagem só de ida. Oh, aleluia! A viagem que nós vamos fazer é só de ida. Vocês preparam o lombo de vocês, preparam os pés para caminhar, toma o cajado nas tuas mãos. Deus aqui estava falando dos líderes, estava falando de quem serve, estava falando dos obreiros, estava falando da igreja. Eu não estava dando distinção aqui não. Eu não estava falando que um é maior e outro é menor, igual muitos ministérios estão pregando por aí. Queridos, em nome de Jesus, nós temos que participar do cordeiro, porque está próxima a nossa viagem só de ida para as mansões celestiais. Nós vamos deixar essa terra aqui, nós vamos deixar isso aqui para trás. Nós temos que estar preparados, aleluia. Eu tenho que começar a igreja na minha casa. Participar do cordeiro é na família, não é só nos prédios, não. Eu tenho que ter a mesma noção, a mesma visão, a mesma ótica, no mesmo propósito. Não é ficar guerreando igual a gente vê por aí, não. Abre-se igreja para fazer concorrências. Não, querido. Se abre igreja para ir atrás das almas, o seu lombo já não está cingido. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o quarto. Já estou terminando. O quarto estava no versículo de número 10. Não deixarão dele até amanhã, e o que tenha ficado até amanhã tem que queimá-lo no fogo. Você está observando isso aqui? Você pegou isso aqui, né? Você está pegando isso aqui. Tem pessoas que falam: olha, você já viu essas pessoas criticarem aí? Para que isso? Às vezes você chega, você fala do amor de Deus, a pessoa fala: não, eu não estou preparado, deixa para amanhã. Já virou até uma frase, né? Não, deixa para amanhã. Irmão, tem que comer o cordeiro é hoje. Deus está falando aqui: vocês têm que comer o cordeiro é nesta noite. Vocês têm que comer o cordeiro é nesta noite. Não vai deixar nada para amanhã não, aleluia. Tem gente deixando se consertar amanhã. Tem gente deixando
entrar em família, mesmo que estão nessa quarentena. Tem pessoas que não estão nem aí, não valorizam a família. Ainda continua comendo lá no quarto, continua comendo lá no fundo do quintal, continua comendo na frente da televisão. Irmão, é momento de reflexão. É o que o Senhor está falando aqui. Êxodo 12:10. Não deixa nada, não deixa desse cordeiro para amanhã não. E o que sobrar queima. Aleluia. Tem pessoas deixando para amanhã, vou me consertar amanhã, deixa para amanhã, deixa quando passar essa crise. As igrejas estão fechadas. Não, agora não tem jeito de eu ir. Não, eu vou deixar para outro dia. Não, eu não estou preparado. Tem crente também achando, porque tem 20, 30 anos, né, que está com a carteirinha no bolso, uma credencial, e acha que essa credencial vai levar ele para o céu. Vai não. Só a sua credencial? Você acha que o seu certificado ali vai te levar para o céu? Nós temos que nos adequar dentro disso aqui, querido, dentro da palavra. Não adianta eu querer com os meus conhecimentos. É porque eu tenho uma teologia, é porque eu tenho isso, eu tenho uma hermenêutica, irmão, para. Tem que ser hoje, come o cordeiro hoje, come essa Bíblia hoje, come a palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala, louvado seja Deus, que o Senhor, no versículo número 22, ele fala assim: olha, e o que sobrar, e tomai um molho de ensopo, e lhe molhai no sangue que está na vasilha, e passai na verga da porta, e em ambas as obreiras do sangue que estiver na vasilha, e nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Irmão, presta atenção nisso aqui, presta atenção. Tem muita gente que fala, inclusive a gente acompanha, né, o pessoal, e as pessoas falam com a gente, principalmente nas plataformas virtuais, na internet, enfim, nas redes sociais. Eles falam: olha, tem que ficar em casa, porque ficar em casa, Moisés, primeiro não foi Moisés, foi Deus. Segundo, irmão, não foi o sangue que salvou. Mas o pastor, o senhor acabou de ler aqui, era para passar nas portas, era. Mas isso aqui era do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora. Por quê? Isso aqui é para servir de sinal. Era para servir de sinal, porque o anjo iria passar, apesar que não precisava disso aqui. Isso aqui era para ver quem era obediente. Primeira coisa, a primeira lição fica aqui. É a obediência que fazia as pessoas ir lá, com a sua fé, com a sua dedicação, colocar a marca. Era para marcar as janelas e a porta. Mas o que? Do lado de fora. Então, não era o sangue. Mas, irmão, o sangue é o sinal. Porque não adiantava as pessoas ficarem dentro de casa. Porque os egípcios, todos eles estavam dormindo dentro de casa. Mas todos os primogênitos não morreram. Então, por fato de ficar em casa, não livrava da morte. E nem o sangue que estava do lado de fora, como sinal, também livrava da morte. Sabe o que livrava da morte? O cordeiro que estava dentro das casas. Aleluia! Irmão, por quê? Porque tem casas aí que tem sangue de bode, mas não tem cordeiro. Tem casas aí que tem velas acesas, mas não tem cordeiro dentro dela. Tem casas aí que a Bíblia fica aberta, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91, mas não tem cordeiro dentro de casa. Porque não é o sangue, queridos, é o cordeiro. É o cordeiro que estava lá, era o sangue do cordeiro, era o cordeiro que dava livramento. Porque quem tem cordeiro dentro de casa, aleluia, ele está livre da peste. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, eu estou pregando para alguém, e você pega isso pela tua fé, só se crer.
Eu quero lançar uma palavra profética, que dentro da tua casa, mesmo que não tem sangue nenhum lá fora, mas dentro da tua casa tem cordeiro, a casa que tem cordeiro, não vai chegar mal nenhum na tua casa, essa peste não vai entrar na sua casa, a sua família, a minha família, não vai entrar nas estatísticas, aleluia, dessa epidemia, porque tem Cristo, porque tem cordeiro. O cordeiro tem que estar dentro da casa. Tem casa que tem sangue de todo jeito, sangue de galinha, sangue de bode, tem todo sangue, mas não tem o cordeiro. Não adianta se tiver a marca lá de fora, mas se não tiver o cordeiro dentro de casa. O anjo, ele viu um sinal, mas antes de tudo, ele viu foi o cordeiro. Aleluia. Ele viu o cordeiro no meio da família. Tem cordeiro aí? Tem cordeiro no meio da sua família aí? Ou você acha que o cordeiro só fica lá no prédio, na igreja? A igreja somos nós, a igreja é você, querido. Nós temos a marca de Cristo, nós temos a marca da promessa. Nós não precisamos de passar nada na nossa casa. Nós já somos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Isso aqui também significa um prenúncio, aleluia, da crucificação de Jesus Cristo, aleluia. Milênios depois que aconteceu isso aqui, séculos e séculos depois, iria acontecer a crucificação do bom mestre. Querido, Páscoa, para muitos, para os egípcios, foi a noite mais cruel que existe, porque foi uma noite de morte, foi uma morte de tristeza. Mas para nós, para aqueles ali, irmãos, aleluia, foi o início de uma nova história, foi o início, aleluia, do propósito que todos estavam ali e entenderam o que Deus quis falar. Eles começaram a adorar a Deus, cultuar a Deus dentro da tua casa. Você tem cultuado esses dias agora? Pelo menos esses dias. Pelo menos esses dias de quarentena, você tem cultuado a Deus? Você tem orado quantas horas por dia? Ou você agora não tem tempo também? A Netflix não deixa você orar também, não? Queridos, é o momento de nós crermos no Senhor, é o momento de nós termos comunhão. Páscoa para os judeus é tão significativo. Você já viu quando um casal de judeus casa? Tanto o homem como a mulher pega a taça, bebe o vinho, porque lá é costume, mas lá é costume. E o vinho de lá é diferenciado desse daqui. Não é esse álcool. O que eles fazem? Quando eles casam, eles brindam. Depois que eles brindam, sabe o que eles fazem? Eles jogam a taça no chão, pisam em cima, quebra. Sabe o que isso significa? Porque um dia eles foram libertos, o jugo foi quebrado. O sangue, o vinho significa o sangue, e aquele vinho foi o que libertou eles. A Páscoa, esse coelhinho que bota ovo, ainda mais ovo de chocolate. Isso é o mundo que inventou isso. A Páscoa significa muito para nós, principalmente para eles. Foram libertos, foram livres do jugo, saíram da escravidão, e eles estavam perto para ir, e eles foram para a terra prometida. A nossa Páscoa hoje é Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Que nós possamos estar firmes, que nós possamos estar preparados, porque nós vamos fazer também uma viagem. Cinge o teu lombo, calça as tuas sandálias, vigia, pega o teu cajado, e em nome de Jesus, porque nós vamos fazer uma viagem, e a viagem é só de ida, nós não vamos voltar mais aqui nesse Egito. Que a graça do Senhor prevaleça sobre a minha e a tua vida. Deus abençoa a todos, obrigado. Um monte de gente já está aqui conosco aqui. Deus abençoa vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Continua orando por nós estamos orando por vocês. Continua sendo abençoado, continua sendo cheio do poder de Deus. E até quinta-feira nós estaremos aqui com mais uma palavra
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, se Jesus não voltar. Porque se voltar, eu vou com ele. Tchau, a paz do Senhor.